Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Professor David, vamos iniciar mais uma aula de gramática, a primeira aula da semana. Espero que vocês tenham aproveitado o final de semana, feriado, terça-feira, mais outro descanso para vocês aí, tá bom? Então, mas antes de chegarmos nesse feriado, temos aula ainda, né? Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos acerca da concordância verbal. Vamos finalizar aqui o nosso livro, o nosso sexto capítulo, para iniciarmos o capítulo 7, onde vamos trabalhar a transitividade verbal. Beleza, meus queridos? Então, temos aqui as questões de escrita na página 115, que são algumas atividades que precisamos responder, para, enfim, finalizarmos aqui o nosso capítulo, da 115 até a 120. Então, a gente vai precisar aí focar bastante nessas atividades para que nós possamos terminar a tempo. Como vocês sabem, no final do ano já está aí, né? Já estamos aí em novembro, né? Já estamos em novembro e estamos basicamente acabando já o ano, né? Finalizando já o ano. Amanhã, mês que vem, basicamente, a gente já finaliza, como vocês sabem. Dezembro é um mês puramente de férias, de provas, de trabalho, projetos. Então, a gente não vai ter muita coisa em dezembro. Então, a gente tem que finalizar o nosso conteúdo agora, para a gente trabalhar apenas as revisões e os conteúdos que a gente já viu, tá bom? Vou pedir que vocês peguem seus livros de gramática e vocês vão abri-lo na página 115, tá bom? Página 115 do livro de gramática. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá? Então, pessoal, página 115, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, página 115 aqui, deixa eu aumentar um pouco mais. Então, a gente vai trabalhar aqui as questões de escrita, como vocês viram nas últimas aulas, ó, trabalhamos aí a concordância verbal. O jeito, a flexão do verbo, tá vendo? Foi o capítulo que os assuntos que nós trabalhamos na última aula. Bom, então agora vamos iniciar aqui as questões de escrita. Vamos realizar alguns casos especiais de concordância verbal. Como vocês sabem, a gente estudou que o sujeito ele precisa concordar com o verbo em tempo e pessoa, né? Tempo e número. Então, aí a gente tem verbo e gênero também, dependendo do pronome, né? Então, a gente tem aí verbos que concordam com a pessoa, por exemplo, eu, né, nós, primeira pessoa, etc. E agora a gente vai ver alguns casos especiais. Existem alguns casos de concordância verbal que são casos especiais, tá? Só um minutinho, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Como vimos, de acordo com a regra geral de concordância verbal, o verbo deve concordar em pessoa e número com o seu sujeito. Mas há situações em que, tendo em vista a gramática normativa, essa regra nos deixa em dúvida. Um caso desse tipo ocorre quando o sujeito é formado pela conjunção nem e nem, que são aí dois advérbios, duas conjunções. Observe. Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. Então, a gente tem aí o destaque nessas duas palavras. Aí a gente percebe que são dois substantivos utilizados, batata e cenoura,
E a gente vê que o verbo possuir está conjugado das duas maneiras. Está conjugado no singular e conjugado no plural. Então, temos duas opções de conjugação aí para cada um desses verbos. Então, são casos de concordância verbal especiais. Nesses casos aí, professor, qual seria a alternativa correta? Possuem ou possui? Vamos lá. Ó, analisando essas construções, o que podemos concluir sobre a flexão do verbo? O que é que a gente consegue concluir aí, pessoal, quanto a essa flexão verbal aí? A gente viu dois exemplos aqui, dois possíveis exemplos, que é possuem ou possui. Significa que ambas as formas estão corretas, de acordo com a gramática normativa. E aí, o que é que a gente consegue concluir dessa frase aí, dessa colocação? Ok, pessoal? A gente conclui que ambas as formas são corretas, tá bom? Nesse caso aqui, quando a gente usa essa estrutura aí, né, essa colocação nem junto com nem, ambas as formas são aceitáveis, tá bom? Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. Então, ambas as formas estão corretas, beleza? Nesse caso aí, nesse caso específico, tá bom? Então, a gente pode concordar tanto com os dois, batata e cenoura, ou só com uma, tá bom? Nesse caso, os dois são aceitáveis. Agora, vamos ver essa situação aqui. Situação 1 e situação 2. Situação 1. A maior parte dos produtos agrícolas enfrenta dificuldades de escoamento. A maior parte dos produtos agrícolas enfrentam dificuldades de escoamento. Situação 2. A maioria das terras está concentrada nas mãos de poucos produtores. E a maioria das terras estão concentradas nas mãos de poucos produtores. Como você pode perceber, nessas situações é possível ocorrer tanto o singular quanto o plural do verbo. Pensando nisso, responda. Letra A. Caso o verbo fique no singular, qual é o núcleo do sujeito nas duas situações? Letra A, pergunta a letra A. E a letra B diz o seguinte: se o verbo ficar no plural, qual é a palavra que determina essa flexão? Ele quer saber aqui, pessoal, se estiver no singular, o verbo estar está concordando com quem? E se estiver no plural, o verbo estar está concordando com quem? É isso que ele quer saber. Analisem as duas situações e vejam. Pessoal, nesse caso aí, presta atenção aqui, pessoal. Se nesse caso aqui, o primeiro caso, deixa eu colocar isso aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, enfrentar, ele está concordando com a maior parte, com esse primeiro núcleo aqui. No segundo exemplo, enfrentam, ele está concordando com o segundo núcleo, que é produtos agrícolas. Por quê? Esse está no singular, maior parte, então o verbo também vem no singular, está concordando com ele. E esse aqui está no plural, então o verbo também tem que vir no plural, pois está concordando com ele. Então,
A gente entende aqui que existe uma relação de concordância entre eles, ó. Tá vendo? A mesma situação se aplica aqui. O verbo estar está concordando com a maioria. A maioria. Nesse caso aqui, estão, está concordando com terras. Bom? Então, nesse caso aqui, o núcleo é a maioria. E nesse caso aqui, o núcleo é terras. Beleza? Muito bem. Vamos para o terceiro agora. Em textos expositivos em que os temas abordados apresentam dados estatísticos, é muito comum ocorrerem dúvidas com relação à concordância do verbo com expressões numéricas. Uma situação em que esse tipo de concordância gera dúvida acontece quando o sujeito, Ellen, quando o sujeito é, cadê? Quando o sujeito é representado por uma expressão de porcentagem seguida de um termo preposicionado. Nesse caso, o verbo poderá concordar com a porcentagem ou com o termo preposicionado. Aí a gente tem aí 1% das terras foi inundada, 1% das terras foram inundadas, 3% da produção estragaram, 3% da produção estragou. Ou seja, ele está explicando a mesma situação aqui, pessoal. O verbo, no caso aqui, o verbo ser também, no passado, pode concordar com a porcentagem, que está no singular, ou pode concordar com o termo preposicionado, que no caso é o substantivo, que está no plural. Aqui, mesma coisa, 3% plural, então o verbo vem no plural. 3% da produção, singular, então o verbo vem no singular. Então, nesses casos em que houverem, em que haver, que vocês tiverem aí algum tipo de porcentagem, vocês podem usar a concordância tanto com a porcentagem quanto com o termo preposicionado, tá bom? Nos casos em que houver algum tipo de porcentagem, tá, gente? Vamos lá, então. Agora, analise as frases a seguir e indique aquela em que há concordância inadequada. Então, a gente tem a letra A. Espera aí, deixa eu cobrir aqui só um minutinho. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vou colocar aqui. Então, vocês vão marcar aqui aquela que apresenta a concordância inadequada. Pronto. Aí a gente tem letra A, apenas 1% da propriedade possui soja plantada. Letra B, segundo dados, 27% da população mundial, da produção mundial de soja vem do Brasil. Letra C, laranja, banana e abacaxi respondem por 66% da produção de frutas no Brasil. Letra D, dos 66% das frutas produzidas no Brasil, a banana representa 25%. Então, letra E, segundo o IBGE, 5% da população da produção de frutas no Brasil são representadas pela maçã. Ok. Então, vocês vão analisar todos esses exemplos aí, essas frases aí, e vocês vão marcar aquela que não está de acordo com a regra gramatical de concordância, ou seja, aquela que não segue a regra de concordância verbal. E vocês vão analisar as possibilidades de acordo com a porcentagem e de acordo com o termo preposicionado. Dependendo aí, vocês vão marcar aquela que não estiver de acordo com nenhuma das regras que a gente acabou de analisar, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem aí, e em seguida eu venho com a resolução.
Pronto, pessoal? Vamos lá, então. Apenas 1% da propriedade possui soja plantada, está correto. Segundo dados, 27% da produção mundial de soja vem no Brasil. Correto. Letra C, laranja, banana e abacaxi responde. Errado, pessoal. Nesse caso aqui, a gente tem 3 núcleos, laranja, banana e abacaxi. Então, deveria ser respondem, tá? Respondem por 66% da produção de frutas no Brasil. Letra D, dos 66% das frutas produzidas no Brasil, a banana representa 25%, certo? Letra E, segundo o IBGE, 5% da produção de frutas no Brasil são representados pela maçã. Também está correto. Bom, então a resposta está errada aí, no caso que é a que nós devemos marcar a letra C. Pois o verbo responder, ele está no singular. E temos aí 3 núcleos, ou seja, que representam plural. Vamos agora para o quarto quesito. O quarto diz o seguinte: outra situação que gera dúvida acontece quando o sujeito é representado por numerais fracionários, seguidos de um termo preposicionado. Aqui também o verbo pode concordar com o numerador da fração ou com um termo preposicionado. Veja, aí temos aí, 1/4 das frutas produzidas no Brasil corresponde à banana. 1/4 das frutas produzidas no Brasil correspondem à banana. 3/4 da fazenda produzem frutas para exportação. 3/4 da fazenda produz frutas para exportação. Então, quando há termos fracionários aí, a gente também pode concordar com o número da fração ou com o termo preposicionado. No mesmo caso do caso anterior, tá, gente? Aí agora a gente vai preencher as lacunas com a forma verbal correta, adequada, de acordo com o contexto. Aí a gente tem a letra A até a letra H. Deixa eu preencher aqui as respostas para vocês. Pronto. Letra A, metade das terras cultivadas em nosso país, aí corresponder ao plantio de soja, presente indicativo. 1/10 da produção de frutas representado pelo cultivo, e no caso deve ser presente indicativo. Letra C, 1/4 da produção de carne bovina brasileira para exportação, verbo ir no presente indicativo. 1/5 dos frangos produzidos para exportação para a Arábia Saudita, seguir presente indicativo. O Ministério da Agricultura espera que, até 2020, 50% da produção pecuária brasileira ser presente subjuntivo. Letra F. Mais de 2/3 dos países consumir presente indicativo. G. A Arábia Saudita é o principal importador de carne de frango brasileira. Segundo o IBGE, cerca de 1/5 da produção e presente indicativo. Para H, depois da Arábia Saudita, 33% da carne de frango produzida para exportação e para o Japão. Presente indicativo. Então, mais 2 minutos para vocês responderem isso daí, depois eu venho com a resolução, tá? Pronto, pessoal, vamos lá. Letra A. Metade das terras cultivadas em nosso país, aí o verbo corresponder. Aí pode ser correspondem ou corresponde, tá? Porque nesse caso é metade das terras. Então, pode ser corresponde ou não corresponde. 1/10 da produção de frutas, verbo ser. Aí pode ser é representado ou são representados pelo cultivo. Mas nesse caso aí, é representado ficaria melhor. Porque no caso temos aqui, ó, representado. Então seria no caso no singular. 1/10 da produção de frutas é representado pelo cultivo de uva. Letra C.
Um quarto da produção de carne bovina brasileira para exportação. Nesse caso, só pode ser o verbo ir. No caso, seria vai, né? Vai para Hong Kong. Letra D, um quinto dos frangos produzidos para exportação. Aí o verbo seguir. Aí seguem, pode ser segue ou seguem para a Arábia Saudita. Porque aqui é um quinto dos frangos. Então, pode concordar tanto com um quinto quanto com frangos produzidos. Tá? Então, pode ser segue ou segue. Oi? Letra Pronto. Letra E. O Ministério da Agricultura espera que até 2020, 50% da produção pecuária brasileira, aí temos o verbo ser, né? No presente subjuntivo. Nesse caso aí seria seja consumida pelo mercado interno. Letra F. Mais de 2/3 dos países, aí o verbo consumir, consumem. Nesse caso aí pode ser. Nesse caso só pode ser consumem, tá, gente? Consumem a carne de frango brasileira. Nesse caso aí, consumem no plural, só pode ser no plural, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, os núcleos, eles estão no plural, tá bom? Letra G, a Arábia Saudita é o principal importador da carne de frango brasileira. Segundo o IBGE, cerca de um quinto da produção para esse, vai, no caso, vai também ir, né? Aí, nesse caso aqui, a gente pode dizer, só poderia ser vai também, não pode ser outro, só poderia ser vai. Letra H, depois da Arábia Saudita, 30% da carne de frango produzida para exportação para o Japão, Emirados Árabes, China e Hong Kong. Aí a gente também tem um verbo ir, que também ficaria vai, né? Vai, ou a gente poderia também colocar vão, né? Porque 33%. Então, poderia ser os dois, ok? Então, aí está a resposta com vocês, beleza? Muito bem. Vamos lá agora dar continuidade aqui, então, a próxima questão. Próxima questão, a gente tem aqui o quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Acho que a gente consegue responder pelo menos essa página aqui. A outra eu vou deixar para casa, tá bom? Vamos lá, deixa eu preencher aqui as respostas. O quinto diz o seguinte, pessoal. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta. O sexto, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir, observando a concordância verbal. Então, mais 2 minutinhos para vocês responderem essas duas questões, tá? Então, pessoal, então vamos lá. Qual é o que está, vamos indicar aqui o que está correto de acordo com a norma culta. A gente tem aí, havia muitos candidatos? Não, o verbo haver, ele é inflexível, tá? Inflexionável, não pode ser flexionado. Choveu pedaços de granizo? Não, porque aqui o sujeito é pedaço de granizo, então seria chover. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Essa seria a resposta correta, tá? Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Bateu 3 horas? Não, bateram. Fui eu que abriu a porta. Fui eu quem abriu a porta para o agente do censo. Pode. Ok? Então, a resposta correta aqui é a letra C, tá bom? Faz muitos anos que a equipe já não vem aqui. Sexto, a gente vai assinar a alternativa que apresenta a alternativa que preenche corretamente essas 3 lacunas aqui. O índice tem, nesse caso aqui teria que ser tem com acento circunflexo, tá? Porque é a forma plural, então só poderia ser a primeira, a terceira ou a última.
A letra B, a letra D, a letra B e D já estão desclassificadas. Os índices têm crescido desde 2002, quando estavam também em 5,7 casamentos para cada grupo de 1.000 brasileiros com mais de 15 anos. E chegariam. Então, a resposta correta aí, a resposta correta é a letra A. Tem, estavam e chegaram. A letra A. Vamos agora para o próximo. No? Daqui a pouco corrige. Terminar tudo isso. Então, letras E, sétimo e oitavo. Sétimo, ele diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Sétimo e oitavo. O sétimo diz o seguinte, pessoal. Assinale a frase em que há um erro de concordância verbal. E o oitavo, a mesma coisa. Vai preencher aí esses espaços com as formas corretas. Primeiro, qual é o que tem um erro de concordância verbal? 1/3 dos alunos foram reprovados. Esse está correto. O verbo foi e, no caso, está concordando com alunos. Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade de imigração. Faz mais de 100 anos que a lei, na hora foi assinada, deve existir problemas de documentos. Choveram papéis picados nos começos. A gente tem aqui, ó, não poderia existir e deve existir. São duas alternativas aí. Não poderia haver, pessoal, tá? Eu acho que esse aí está correto. Devem existir é o que está errado. Deve existir. O certo deveria ser devem existir, tá bom? Então, a letra D é a resposta que está com erro de concordância aí. Devem existir provas desses documentos. Deveria ser deve, tá bom? Porque aqui tem o verbo existir, tá bom? No? Aqui eu corrijo isso. E agora o oitavo. Suponho que devem haver, não. Deve haver meios para que se realizem os cálculos de modo mais simples. Então, aqui deve ser, deve haver e realizem. Devem haver e realizem. A resposta correta é a letra D, tá bom? A letra, opa, perdão. Então, acabei apertando aqui sem querer, perdão. Então, vamos lá, voltar para a nossa página, só para a gente terminar aqui. Estávamos na página 119, não foi? Vamos lá. 119. Pronto. Perdão, página 118. Pronto. E aí, como eu falei para vocês, a resposta correta é a letra D. Deve haver e realize, tá bom? A próxima eu vou deixar para casa para vocês responderem em casa, tá bom, gente? Que é a página 119, beleza? Vocês respondem em casa, na próxima aula a gente faz a correção e inicia o capítulo 7, beleza? Se ficaram com alguma dúvida, podem falar comigo por exemplo, que eu estou à disposição de vocês, beleza, gente? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, bom descanso, bom feriado e até a nossa próxima aula quarta-feira, tá? Tchau, meus queridos.